155. Sim, aí vezes 3, né? Você precisa fazer o ppm. Entendeu ou não? Aí eu vou botar vezes 3, né? Isso. Então, por exemplo, se eu pego um texto e leio em 20 segundos, é um terço de minuto, né? Isso. Aí eu conto as palavras, multiplico por 3, eu vou achar o meu ppm, palavras por minuto. Se eu marco 10 segundos, eu multiplico por 6, né? 10 segundos vezes 6 dá 60. 20 vezes 3 dá 60. 15 vezes 4 dá 60, né? Isso. Para que a gente faz essa redução? Você sabe? Para ver se está tendo evolução. Não, essa redução no tempo. Por que eu não marco sempre 1 minuto para marcar a velocidade? É questão para ver se está. Como é que É se diz? praticidade. Porque, olha Praticidade. só, vamos supor que eu leia 1000 palavras por minuto. Aí eu vou ler o quê? Se for um texto só para fazer o teste, eu vou ler o texto 5 vezes. Outra coisa, eu vou ter que contar, se for um livro, quantas palavras tem em 4 páginas. Né? Em um minuto eu consigo ler 4, 5 páginas. Né? Eu li 10 páginas nos Incríveis em 1 minuto, 2 vezes. Que foi o conto Medalhão, né, de Machado de Assis. Eu li 2 vezes, poxa. Então, se ele falasse assim, agora conta quantas palavras você leu por minuto, contar quantas palavras tem 10 páginas. Então, sempre que você for fazer o cálculo, você pode marcar 1 minuto? Pode, quando lê poucas palavras. Mas quando a pessoa é muito rápida, por exemplo, o seu agora deu quanto? 465. 465 com 58%. Já é leitura dinâmica. Passou de 400 palavras por minuto com 50%, já é leitura dinâmica. Então, já pode dizer assim, não, eu tenho leitura dinâmica. O que quer dizer isso? Quer dizer que você lê mais de 400 palavras por minuto e consegue memorizar, entender, reter, dentro de um gabarito, pelo menos a metade, ou um pouco mais de 50%. Menos do que isso, a gente desconsidera. Tá, então, só para você entender a evolução, você me disse que no primeiro tinha dado Tinha dado 10%. 10% de retenção só. E a velocidade de 181. 181 palavras por minuto. 181. Então, você mais do que dobrou. Isso. No segundo teste, deu 300 e pouco, não foi? 340 com 54 de compreensão. Com 54. Então, a tendência é a gente ir rumo às 1000 palavras por minuto. Quando chega em 1000 palavras, tem que ter 70%, senão não vale. Certo. De cada 10, tem que acertar 7. Sempre. Tá? Aí é considerado leitura fotográfica. Não é mais leitura dinâmica. Tá? Por que fotográfica? Porque você já não tem quase nada de voz mental. Tá? Como é que eu sei que eu não tenho quase nada de voz mental? É fácil. Se você ler um texto em voz alta, você começa a ler, marca 1 minuto. Acabou o tempo, você vai contar. Não dá 100 palavras. A voz fica em média de 100 palavras por minuto. Se eu leio 1000 palavras por minuto, quanto eu tenho de voz mental? 10%. Então, quer dizer que 90% da minha leitura é fotográfica. Entendeu ou não? Entendi, sim. Porque nem que eu quisesse, a minha voz não acompanharia. Minha voz não aguenta. Assim, a não ser aqueles locutores de esporte, né? Então, tem umas pessoas aí, o Tom Cavalcante, que consegue fazer mais de 250 palavras por minuto. Né? Mais do que o dobro de uma voz normal. É treinamento também, né? Para você fazer locução esportiva, essa coisa toda. Mas mesmo assim, né? 1000 palavras por minuto são 4 vezes, ou seja, você tem só 25% de voz mental. O resto é fotográfico. Então, por isso que a primeira meta é chegar em 400, a segunda meta é chegar a 1000. Como você já tem aí 30 semanas, né? Isso, 35.
35 semanas de leitura dinâmica significa o quê? Você vai passar das 1.500, 2.000 palavras. Sem pressão, numa boa, ou seja, um ano treinando devagarinho, para o cérebro ir acostumando. Depois de um ano, você nem reconhece mais sua leitura. Tá? Então, você faz parte daquele grupo que vai até depois de novembro, no teu caso. Né? Isso. Até o ano que vem. Então, maravilha. Então, dá para perceber uma evolução. A gente fez o quê? 5 aulas. 5. 5 aulas. Ou seja, para você chegar em leitura dinâmica, você precisou de 5 semanas. Na verdade, 5 aulas, um pouco mais do que 5 semanas. Isso. Tá? Ou seja, 1 mês e meio. Para dizer assim, eu tenho leitura dinâmica. Tá. Você estava treinando com o duplas palavras, certo? Certo. No duplas palavras, você ia esquerda-direita, direita-esquerda, zigue-zague, tinha 3 colunas e as palavras tinham sentido entre elas, não é isso? Isso. Você vai continuar treinando. Por quê? Porque você disse para mim que só fez até o 31. 32. 32 no metrônomo. O legal é que você consegue fazer, né, usando o aplicativo. Você imprimiu também? Imprimiu, né, a apostila? Imprimi também. Então, você pode fazer, tem gente que gosta do papel, né? Você pode fazer pelo aplicativo. Então, só mostrar aqui para ilustrar. Né? Então, você está treinando aí no nível básico, duplas palavras, né? Está treinando esse exercício aqui. Isso. Então, são 10 páginas diferentes, não é isso? Só Isso. nesse módulo. Aí você liga o metrônomo. Quando você estiver treinando no 50 ou no 60, tá bom. Né? Já está o ideal. Certo? E Certo. com relação ao livro, você está treinando em qual livro? Agora é o preocupações, né? As preocupações da vida. Ok. Como viver sem preocupações. Tá. Então, é por parágrafo, né? Você pega o parágrafo e explica depois o que você leu, né? Isso. Eu faço os dois. Os dois. Você usa as 2 ferramentas. Isso. Tá, você vai continuar com esse. Tá certo? Certo. Então, maravilha. A gente fecha aqui contra na de memória, não é? Isso, sexta-feira. Na sexta-feira. Então, até sexta-feira.